esse livro que ela escreveu, Nakba, ele tem um nome mais extenso, mas vocês podem comprar aqui. Ela chegou junto com o Jorge é da editora Sunderman, acertei. E ele trouxe alguns livros dos países árabes, que é a especialidade da editora dele, pelo que eu entendi. Então vocês podem comprar depois, pedir autógrafo se a Soraya tiver tempo. Acho que a gente pode depois que ela falar. Eu agradeço muito, muito a presença da Soraya. Acompanho o trabalho dela e sou super pró-Palestina, toda a minha família, e a gente... É difícil falar até sobre isso, né? O que acontece na vida real e no mundo. Então, hoje ela vai falar com a gente a experiência e todo o trabalho dela, e eu estou muito feliz por recebê-la. E eu percebo que tem várias pessoas que nunca vieram aqui. O Quintal Amêndola é esse espaço que é a minha casa. Eu moro com os meus filhos e a minha prima, que não pôde estar aqui hoje, a Tatiana. A gente abriu faz 5 anos esse espaço para receber pessoas que têm muito a nos ensinar, a trazer conhecimento e o saber. E mais do que isso, trocar, debater e fazer trocas de todos esses temas que são relevantes à sociedade e a todos nós, políticos, sociais, humanos. Então, nenhum evento é cobrado, a gente tem uma caixinha, se vocês puderem participar, colocar algum dinheirinho na caixinha, a gente agradece, e o valor é estimulado por vocês. Está bem ali na frente, tem uma mesa e a caixinha está em cima da mesa. Então, deixa eu mais alguma coisa. E tem um quintaleiro amigo nosso, o Ezequiel, que também vem no quintal há muito tempo, que hoje trouxe cafés orgânicos, que parece que são muito bons. Eu vou experimentar, ainda não experimentei. Então, são todas essas pessoas parceiras e que estão com a gente. Eu agradeço muito. Mais uma vez a Soraya, obrigada. Vou dar a palavra a elas. Obrigada pela presença de todos. Então, primeiro, agradecer o convite da Daniela, agradecer ao Quintal Amêndola por nos receber aqui. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de falar com vocês. Eu sou Soraya Misler, sou palestina brasileira, como a Daniela já explicou. E eu quero começar dizendo para vocês que enquanto a gente realiza essa atividade aqui hoje, Israel aprovou 6.000 novas unidades em assentamentos ilegais israelenses hoje. Enquanto nós fazemos essa atividade, Israel continua a demolir as casas em Jerusalém de palestinos, e casas que os palestinos são obrigados a demolir, as próprias casas, e pagar por isso. Na última semana foram 100 casas demolidas em Jerusalém. Enquanto nós fazemos essa atividade, Israel tem intimado crianças de 4 a 6 anos para interrogatório. E matou, só neste ano, 16 crianças. Enquanto a gente realiza esta atividade, foram 54 mortos em Gaza. Gaza, que vive um cerco desumano há 12 anos e que, segundo a ONU, se tornará inabitável em 2020. Enquanto a gente faz essa atividade, os refugiados palestinos no Líbano, que são parte dos 5 milhões de refugiados a um raio de 150 quilômetros da Palestina histórica, impedidos de retornar para suas terras, se levantam contra mais uma lei racista que impede até mesmo o direito ao trabalho. Eles estão se levantando nos campos de refugiados porque o ministro do Trabalho baixou uma lei de estrangeiros que impede palestinos e também sírios até mesmo de trabalhar. Os palestinos já eram impedidos a exercer mais de 70 profissões no Líbano. Eles sempre foram considerados população excedente, submetidos a massacres e toda sorte de discriminação, e agora essa discriminação avança no Líbano. Essa é a situação que está submetido o povo palestino. O que eu quero dizer para vocês, quando eu começo a falar tudo isso, é que a Nakba, a catástrofe palestina, continua. Ela continua há mais de 71 anos.
A catástrofe palestina é o que a Nakba é uma palavra árabe que significa catástrofe, e é como nós chamamos, palestinos, a criação do Estado de Israel mediante limpeza étnica em 15 de maio de 1948, que resultou na expulsão de 800 mil palestinos das suas terras, entre os quais o meu pai, aos 13 anos de idade, e a minha família. Destruição de cerca de 500 aldeias, entre as quais a aldeia da minha família. E se a Nakba continua hoje, ela começou a ser planejada muito antes de 48. A Nakba, catástrofe palestina, começa em fins do século XIX, quando surge um movimento político chamado sionismo, movimento político, sionismo, em fins do século XIX. O pai do sionismo, Theodor Herzl, em 1896, ele publica um livrinho chamado O Estado Judeu, e o sionismo pregava que era preciso, que era impossível a assimilação dos judeus no mundo diante de uma série de perseguições que aconteciam de fato, aconteciam os pogroms na Rússia, como vocês sabem, perseguições, e pregava isso, mas na verdade, até novos historiadores israelenses dizem que isso era mais uma desculpa do sionismo, né? Porque havia judeus revolucionários lutando contra a opressão nos seus lugares, inclusive na Rússia, e o sionismo atuava como contra-revolucionário para tirar essas pessoas da luta. E fazia, enquanto isso, reuniões, inclusive o próprio Herzl esteve em 1904 na Rússia para se encontrar com o chefe dos pogroms, para dizer que se eles os ajudassem a constituir um Estado judeu, ele ia convencer as pessoas de que o sionismo era a saída, sair da Rússia e a não atuar pela revolução naquele momento, a sair do movimento de luta contra a opressão e a exploração que acontecia naquele momento. Esse é o sionismo. O sionismo então pregava a constituição de um Estado exclusivamente judeu em algum lugar do mundo. Nesse livro, O Estado Judeu, publicado por Theodor Herzl, ele fala, ele não escreve que seria a Palestina, o que já bota por terra essa história de retorno há 2000 anos, que nunca existiu. O argumento religioso é mais um argumento para a constituição desse projeto colonial, porque, na verdade, o que existia era a ideia de peregrinação, de ir para Jerusalém como um local sagrado para as religiões monoteístas, inclusive o judaísmo. Mas não existia essa ideia de retorno. E na Palestina, não havia, então, essa ideia. E não havia claro que seria Palestina. Não estava claro que seria Palestina. Em 1897, no primeiro congresso da Basileia, na Suíça, com a presença de 200 delegados do primeiro congresso sionista, é que eles aprovam que seria a Palestina esse local de colonização. E dizem que seria um apelo importante, né? Seria uma propaganda importante para o projeto colonial se fosse a Palestina. De fato, eles vão trabalhar nesse sentido. Em fins do século XIX, tinha 6% de judeus na Palestina, judeus palestinos, assim como havia muçulmanos, a maioria da população, cristãos e provavelmente não religiosos, como em qualquer lugar. Viviam sob o jugo do Império Otomano, turco-otomano, que vai durar 400 anos, como vocês sabem. Então essa era a situação. Logo depois, ainda no final do século XIX, começam as primeiras ondas de imigração, porque o sionismo tinha claro, desde o início, que para constituir o Estado que eles queriam, seria somente através do que eles chamavam de transferência, na verdade um eufemismo para a limpeza étnica. Transferência de uma população nativa, árabe, não judia, para fora das suas terras, e transferência de imigrantes europeus vindos da Europa do Leste e Central para dentro da Palestina para colonizar aquelas terras, para a conquista da terra e do trabalho. Esse é o projeto sionista. E, de fato, eles vão fazer isso. Então, começam ainda em fins do século XIX, e as primeiras que percebem que aquele projeto era colonial são as mulheres,
E elas se levantam contra isso. Há protestos de mulheres ainda no final do século XIX contra a colonização sionista. O sionismo, logo de início, dizia que era preciso se aliar ao imperialismo do momento, às potências hegemônicas, para realizar o seu intento de colonização. Porque eles entendiam claramente que a Palestina, era estratégica geopoliticamente, porque ela liga a Europa e a Ásia, um pedacinho da África. É um local de trânsito de mercadorias, então é estratégica para qualquer imperialismo. Então, naquela época, logo após, aí na Primeira Guerra Mundial, o imperialismo britânico, em 1917, Arthur Balfour, secretário de Relações de Assuntos Estrangeiros da Grã-Bretanha, vai aprovar a Declaração Balfour, em 2 de novembro de 1917, se declarando favorável à constituição de um lar nacional judeu na Palestina. Então, as suas reuniões com líderes no mundo, a reunião do sionismo, vai sempre ser nesse sentido de se aliar ao imperialismo, né? E ser um posto militar avançado do imperialismo na região. E, de fato, Israel vai se constituir assim. Nos anos 20, acontece uma série de protestos contra, porque aí o que acontece? Como espólio de guerra após a Primeira Guerra Mundial, com a derrota do Império Turco-Otomano, a região toda é dividida e a Grã-Bretanha fica com o mandato sobre a Palestina. É dividida entre França, Inglaterra e Itália. A Itália vai ficar com a Líbia e a Grã-Bretanha vai ficar com o mandato sobre a Palestina e sobre o Iraque, sobre outras regiões ali. Então, nessa situação, a Grã-Bretanha favorece a colonização sionista, a imigração sionista, naquele momento. Acontece uma série de protestos nos anos 20 contra a imigração, a colonização sionista e o mandato britânico. Nos anos 30, esses protestos se acentuam, porque como havia uma colonização que vinha levando a população palestina cada vez mais a ser expulsa das suas terras com a conquista da terra e do trabalho, a carestia, desemprego, nos locais de trabalho, o sionismo ia colonizando e dizendo aqui trabalho exclusivo para judeus. Então havia muito desemprego, havia uma diferença brutal de salários, isso é contado pelo jornalista palestino, revolucionário marxista Ghassan Kanafani, neste livro, que é A Revolta de 36 e 39 na Palestina. Ele vai falar especificamente deste momento. Então ele vai falando desse processo de carestia que vai levar a essa revolta, que na verdade foi uma verdadeira revolução que aconteceu. Então acontece essa situação, né, com a conquista da terra e do trabalho, e em 1936, em abril de 36, estoura uma greve geral na Palestina, de 6 meses, contra o mandato britânico, contra a colonização sionista. Num primeiro momento, o Alto Comissariado, né, árabe vai tentar dirigir esse processo, né? Ele entra, vê que essa revolta popular, né, se acentua e vai tentar dirigir esse processo. No meio disso, a Inglaterra tenta conter, primeiro tenta conter através de restringir a imigração, a revolução se acentua, explode e há uma repressão violenta. E aí é que Kanafani vai denunciar os inimigos da causa palestina, que ele vai verificar durante esse processo da revolução de 36 a 39, que ele identifica como sendo o imperialismo e o sionismo, claro, os regimes árabes e a burguesia e elite árabe palestina, pelo seu papel neste processo para derrotar a revolução de 36 a 39. Lamentavelmente, o que a gente vê hoje é que esses inimigos continuam atuais. São os mesmos inimigos da causa palestina. A revolta de 36 e 39 foi o momento mais próximo que se chegou da libertação da Palestina. Ela é derrotada. São 5 mil mortos, 19 mil feridos, as lideranças todas são mortas e eram colocadas como exemplo, enforcadas na Palestina. Os palestinos, para vocês terem uma ideia, não podiam sequer portar uma faca de cozinha. O mandato britânico não permitia que portassem sequer uma faca de cozinha. Então os palestinos ficaram totalmente vulneráveis ao final dos anos 30
E no começo dos anos 40, esse é o cenário propício para o que viria a acontecer em 1948. No começo dos anos 40, o sionismo começa a constituir o que ficou conhecido como Arquivo dos Vilarejos, em que eles mapeavam as aldeias palestinas, inclusive aproveitando-se da hospitalidade dos camponeses. A Palestina, naquele momento, a maioria das pessoas vivia em aldeias rurais, e eram pessoas muito simples, que viviam do que tiravam da terra, e eles se aproveitavam daquilo, inclusive dessa hospitalidade, para mapear as aldeias. Então eles sabiam o número de árvores que havia em cada aldeia, quais eram as terras mais férteis, qual o número de jovens, homens, mulheres, e um dado importante que constava desses arquivos de vilarejos era de onde saíram as lideranças para a Revolução de 36 a 39. E ali se comprova historicamente que aconteceram os piores massacres. De posse desses arquivos dos vilarejos, eles vão constituir os planos militares deliberados para a limpeza étnica na Palestina. Então eles vão elaborar 4 planos. E o mais agressivo, e que vai selar o destino dos palestinos naquele momento, é o plano Dalet, o derradeiro. E ali está escrito quais serão as aldeias que vão ser cercadas e tomadas primeiro. Então, inicialmente, o sionismo visava as terras mais férteis, as áreas planas onde havia as terras mais férteis. E, de fato, nós vamos ver que vão seguir de acordo com esses planos militares. Vão descrever, por exemplo, como vão ser expulsas as pessoas. Então, bombardeio ao centro da aldeia, destruição, cerco às aldeias, tudo isso está descrito nesses planos militares deliberados de limpeza étnica. E enquanto os palestinos seguiam vulneráveis, sem poder portar sequer uma faca de cozinha, as gangues paramilitares sionistas eram fortemente armadas, inclusive por armas enviadas por Stalin via Tchecoslováquia. Então essa era a situação que estava colocada para os palestinos. Em 1947, o mandato britânico, em fevereiro, entrega a questão palestina para a recém-criada Organização das Nações Unidas, né, herdeira da Liga das Nações pós-Segunda Guerra Mundial. E em novembro, depois de vários lobbies, reuniões e negociatas de bastidores, é realizada a Assembleia Geral das Nações Unidas em 29 de novembro de 1947, presidida pelo diplomata brasileiro Oswaldo Aranha, que vai recomendar a partilha da Palestina em um Estado judeu e um árabe. Então era mais ou menos meio a meio, com Jerusalém sob administração internacional. Naquele momento, mesmo depois de várias ondas de imigração, havia menos de 30% de judeus na Palestina. E a ONU entrega para um projeto colonial metade da Palestina. E para vocês terem uma ideia do que significava isso, a aldeia onde meu pai vivia, que era uma dessas 500 aldeias que viriam a ser destruídas em 48, ela ficava exatamente no que seria a divisão entre o Estado judeu e o árabe. Era uma aldeia de 2.000 habitantes, e no plano de divisão, de partilha, o cemitério da aldeia e algumas casinhas ficariam do lado do Estado judeu. O meu avô, isso é a história que meu pai contou, a memória palestina, né, dizia assim: não é possível, filho, nós não vamos poder nem enterrar os nossos mortos. E ao final, Israel tomou toda a aldeia. Então foi assim que aconteceu. Em 47, quando a ONU delega para um projeto colonial metade da Palestina, ela dá o sinal verde para que se colocassem em execução os planos militares deliberados de limpeza étnica. E isso, de fato, vai começar a acontecer 12 dias depois da recomendação de partilha da Assembleia Geral das Nações Unidas. Ali começa o processo de expulsão nas aldeias. E durante 6 meses, eles vão expulsar 800 mil palestinos. Então se cria Israel em 15 de maio de 1948. Em 78% da Palestina histórica, lembrem-se que eu falei, a própria aldeia do meu pai, que se previa que uma parte ficaria para os palestinos, o que era uma grande mentira, como se comprovou historicamente.
foi totalmente tomada. Israel se cria, então, em 78% da Palestina histórica. Como que eles faziam? Como que eram as operações nas aldeias? A aldeia do meu pai é um caso clássico de como eles fizeram. Eles cercaram a aldeia por 3 lados, deixando uma única saída para as pessoas irem embora. Bombardearam o centro da aldeia, as aldeias todas pequenininhas, muito próximas. A Palestina inteira, histórica, tem o tamanho de Sergipe. Então, uma aldeiazinha rural, eles bombardeavam o centro da aldeia, bombardearam no final da tarde, quando as crianças estavam saindo da escola. E cercaram e disseram para as pessoas: se vocês não saírem daqui, vai acontecer com vocês o que aconteceu em Deir Yassin. Eles usavam um megafone para dizer isso. Deir Yassin é o massacre mais conhecido de 31 que aconteceram, em que eles cercaram totalmente a aldeia. Aconteceu em 9 de abril de 1948, esse massacre. Nessa aldeia que tinha 750 habitantes, eles cercaram integralmente. E uma das armas, logicamente, foi o estupro nessas aldeias. Tem relatos de que eles abriam a barriga das mulheres grávidas à faca. Então era esse tipo de relato e de terror psicológico que eles faziam nas outras aldeias para expulsar as pessoas. Inclusive fizeram isso na aldeia da minha família. Então os palestinos foram expulsos e aí se criou a situação mais longa de refúgio da era contemporânea, que continua até hoje. Em 67, Israel ocupou o restante da Palestina, que é o que vocês ouvem falar hoje, de Gaza, Cisjordânia e Jerusalém Oriental, são 22% da Palestina histórica. Israel ocupou militarmente em 67. Até 67, até 67, Gaza estava sob administração do Egito, Cisjordânia sob administração da Jordânia, e Jerusalém Oriental, Jerusalém também sob administração da Jordânia, até 67. Israel ocupa militarmente essas áreas, ocupa também o Golã, né? Sinai, né? Depois vai devolver nos acordos de Camp David em 79, Golã não. E ali são mais 300 mil palestinos expulsos em 67. Bom, lembrem-se que eu falei que os regimes árabes são inimigos da causa palestina. E aí eu preciso voltar um pouquinho para algo que eu esqueci de comentar com vocês. Naquela ocupação que aconteceu nas aldeias, uma das histórias que consta inclusive no meu livro, porque a segunda parte é o estudo de casos sobre a aldeia da minha família, havia, por exemplo, naquela aldeia, 200 a 300 soldados iraquianos. A distância até o posto de comando, né, do Iraque era de 6 quilômetros. Quando a aldeia foi cercada, o comandante chamou por rádio e falou: a aldeia está cercada e nós precisamos de reforços. Eles disseram: não temos ordens, retirem-se. O comandante jogou o rádio longe e ficou ali, junto com os palestinos, com as suas armas, que eram improvisadas, lutando, e resistiram bravamente, como os palestinos resistem até hoje bravamente. E foram todos mortos, porque eram 3.000 sionistas cercando a aldeia para 200, 300, abandonados pelos regimes árabes que prometeram salvar a Palestina. Isso que aconteceu. Então, em 67, agora pulando de novo, né, Israel ocupou o restante da Palestina e essa ocupação segue até os dias atuais. Em 87 a 91 acontece uma intifada, né? A intifada é uma palavra árabe que significa levante. E ao final desse período começam a ser negociados os acordos de Oslo, que são assinados em setembro de 93. Tem aquela famosa imagem, né, do Arafat, que era uma liderança importante palestina, da Organização para a Libertação da Palestina, teve um papel importante na história durante os anos áureos da OLP, mas naquele momento ele decide servir ao projeto colonial sionista. Porque ele acreditava
Primeiro, que ele se apoiava muito, né, na aliança com os regimes e cada vez mais eles fechavam as portas. E naquele momento ele abandona a luta revolucionária pela libertação da Palestina. Antes disso já tinha havido declarações de aceitar 2 estados, que nunca foi justo, pelo relato que eu estou contando para vocês. Vocês podem perceber claramente que não seria solução para a totalidade do povo palestino, porque nunca foram contemplados, inclusive, os refugiados, em qualquer proposta, né? Então, naquele momento, quando se assina Oslo, naquela imagem famosa que a gente vê, né, de Arafat apertando a mão do Isaac Rabin, né, com o Bill Clinton ao fundo, intermediado pelos Estados Unidos, vejam só, o imperialismo do momento, aliado do sionismo, né? Então se assina Oslo, e Oslo o que quer? Então 2 estados em que eles vão dividir e se prometer que gradualmente aquele território seria entregue para os palestinos. O que é lógico que nunca aconteceu, porque nunca era o plano. Eu costumo dizer, tem gente que diz que Oslo foi um fracasso, né? Quando você vai estudar Oslo, você vê que Oslo não foi um fracasso, porque ele nunca visou a paz. A menos que a gente acredite em paz dos cemitérios. Aí sim, Oslo, nós podemos dizer que visava a paz. A tal da paz dos cemitérios. Que era acabar com a resistência, enfraquecer qualquer movimento de solidariedade e ganhar ainda um capataz para conter a luta revolucionária palestina, a resistência palestina. Então Oslo divide a Cisjordânia em áreas A, B e C, né, e depois vai ter a área H, então, e cria a Autoridade Nacional Palestina, sem nenhuma autonomia, controlando as fronteiras, controlando por ar, terra e mar, tudo controlado por Israel, com dependência econômica integral de Israel, inclusive para receber fundos estrangeiros. Isso era Oslo. E quando eles dividem em áreas A, B e C, a área A sob controle sob administração da Autoridade Nacional Palestina, que nessa situação, sem autonomia nenhuma. A área B mista, que é a administração da Autoridade Palestina e controle militar israelense. E a área C sob controle militar israelense. Quando você vai ver no mapa, 60% era a área C. E o que a gente vai ver depois de Oslo, como muitos palestinos jovens dizem, Oslo foi uma nova Nakba, um novo desastre. Eles nunca viram um único dia de paz. E eles continuam a viver sem ver um único dia de paz. Depois de Oslo, mais que dobrou o número de assentamentos legais. Aquelas 6.000 unidades de assentamentos legais que eu coloquei para vocês, hoje são 700.000 colonos nesses assentamentos. Isso ganha um salto depois de Oslo. Depois de Oslo, Israel se converte no que seria o polo de tecnologia, de informação e de segurança para exportação para o mundo. 70% dessa tecnologia de inteligência e de segurança destina-se à exportação. Depois de Oslo, é construído o Muro do Apartheid, na Cisjordânia, que divide famílias e impede todos os direitos humanos fundamentais, como direito de ir e vir, direito à saúde, direito a ir a hospitais, à educação, ao trabalho. Não que antes os palestinos tivessem direito, mas isso se agrava ainda mais depois do que era chamado de acordo de paz. Numa propaganda, mais uma propaganda israelense. O que a gente vai ver é que ao longo da história Israel investe tanto na militarização quanto nas relações públicas. E é por isso que tem muita confusão ainda hoje sobre palestinos e Palestina. Eu costumo dizer que palestinos e Palestina são ilustres desconhecidos até hoje. As pessoas muito falam, comentam-se na mídia, mas não sabem, desconhecem a contextualização histórica, desconhecem toda essa trajetória. E esses dados que eu coloquei para vocês no começo não chegam. Os palestinos são só números. Pior ainda, a visão que se tem é que eles são os outros, diferentes de nós, que nos enxergamos como ocidentais, aqui, nessa visão de que de tão característica do orientalismo, para usar o termo do intelectual palestino Eduardo Said, né, de que eles são os bárbaros, atrasados, vivem em guerra, são briguentos, não são civilizados,
enquanto os racionais, os lógicos, são os ocidentais, e Israel se coloca entre esses. Então, um polo de civilização avançada era uma das propagandas israelenses. A única democracia do Oriente Médio é a outra propaganda israelense, o que é uma grande mentira. Israel tem mais de 50 leis racistas contra os descendentes e os palestinos remanescentes em 48. Nos territórios de 48, onde hoje é Israel, ficaram 160 mil palestinos só. Hoje são 1,5 milhão. Essa população é considerada de segunda a terceira categoria. Não tem os mesmos direitos. Tem mais de 50 leis racistas contra esses palestinos. Nós temos o território palestino e a sociedade palestina inteiramente fragmentada. Na minha família a gente não se conhece porque está espalhada pelo mundo. Então nós temos parentes na Europa, nos Estados Unidos, em países árabes, dentro da Palestina. E nós, às vezes, nos conhecemos por foto ou por Facebook, e alguns de nós não nos conhecemos. O meu pai, depois de expulso, ficou um tempo ainda nos territórios de 67, até vir para o Brasil, depois que meu avô faleceu, porque antes o meu avô, que chorava todos os dias e dizia: quando eu voltar para minha terra, eu vou pintar as paredes da minha casa como eu pintaria o rosto da minha noiva. E o meu avô morreu sem realizar isso, claro. E depois que ele faleceu, a situação era dramática, porque eles tinham perdido a terra, que era o que garantia a sobrevivência deles. Então, o mais velho assume a família, entre os árabes, é assim que funciona. Ele disse: nós precisamos que alguém saia para mandar dinheiro para cá, porque senão nós vamos morrer de fome. E aí esse meu primeiro tio veio, depois veio um outro tio meu, e por fim meu pai veio para o Brasil. E o meu pai está com 84 anos e não pôde realizar o sonho dele, que eu ouvi a vida inteira quando era criança, de retornar para a terra dele. Não pode voltar, porque Israel nega o retorno até mesmo dos velhinhos que voltam para morrer. Isso é muito comum. Eu tenho um amigo que o pai dele, igual meu pai, porque os antigos, os mais velhinhos, eles não se naturalizavam brasileiros, porque eles diziam: eu sou palestino. Eles entendiam isso como uma perda da identidade, do documento, da possibilidade de retornar como refugiado. Então, esse amigo meu, os pais dele voltaram para morrer. Israel negou a entrada. Então, nós sabemos que é isso que funciona em um regime como esse, um regime racista, de apartheid, um projeto colonial de ocupação, um regime fascista, como é o de Israel. Mas o que acontece? Como aconteceu em 2000 a 2004, com a segunda intifada, o segundo levante, os palestinos seguem resistindo até hoje. Então a situação é dramática, né? Enquanto eu falo aqui com vocês, com certeza palestinos estão sendo parados nos postos de controle e impedidos dos seus direitos fundamentais. E pela diferença de horário, vão ter que levantar 3 horas da manhã para entrar às 8 no trabalho, porque precisam também passar por postos de controle para chegar no seu trabalho, e dependem da autorização de Israel para passar por esse posto de controle, senão vão perder o dia de trabalho. E os palestinos seguem resistindo. Ano passado eles começaram em Gaza uma marcha, o que ficou conhecido como Grande Marcha do Retorno, vocês puderam acompanhar. No Dia da Terra palestino, que é o dia 30 de março, é um dia também que celebra um protesto que aconteceu na Galileia contra a tomada de terras em 76, e que simboliza também parte dessa resistência. Eles começaram essa Grande Marcha do Retorno, em que realizavam manifestações pacíficas em Gaza, e havia inclusive franco-atiradores israelenses. Foram mortos mais de 300 palestinos nesse processo da Grande Marcha do Retorno, e mais de 30 mil feridos, inclusive crianças, nesse processo. Agora, o que mantém viva a história palestina e o porquê de vocês ouvirem hoje falar em palestinos e palestinas, em palestinos e Palestina, é graças a essa resistência heróica, que jamais se dobrou. Uma resistência que é legítima sob todos os meios diante da situação dramática a que está colocado o povo palestino. E os palestinos, quando você visita a Palestina, o que eles mais pedem é: conte ao mundo o que você viu.
porque nos esqueceram, nos abandonaram. Então, é muito importante que, além de eu falar para vocês terem dado a oportunidade de eu vir aqui falar um pouquinho da história da minha família, dessa memória da minha família, que a gente busca manter viva, porque também Israel tentou promover um memoricídio, e não, inclusive o primeiro-ministro de Israel, Davi Ben-Gurion, em 48 dizia: os velhos morrerão, os jovens esquecerão. E também a resistência, a gente continuar a perpetuar essa memória e a nossa identidade, onde quer que a gente tenha nascido. Além disso, é muito importante que vocês também contem o que ouviram e procurem e se informar mais ainda. Esse é o pedido que eu faço para vocês. E, para além disso, a gente pede que vocês abracem a causa palestina. A solidariedade internacional é urgente, diante de uma situação dramática a que está submetido o povo palestino. Trump agora diz que quer liquidar de vez a causa palestina e propõe o que é chamado de acordo do século. Inclusive, se reuniram agora, dia 25 de junho, no Bahrein, em Manana, na conferência, que o nome era da Paz à Prosperidade, em que diziam que iam dar 50 bilhões de dólares para a região, e estão dando 9 bilhões para o Egito, 6 bilhões para o Líbano, 7 e poucos bilhões para Jordânia, e disseram que vão investir 28 bilhões de dólares na Palestina, na verdade, trazendo a iniciativa privada através de fundos de investimento, apartando Gaza, que é onde é o principal foco de resistência hoje, até pela situação de não ter nada a perder, como está colocado. Então, apartando Gaza do restante da Palestina, que já está apartada, mas dizendo que Gaza estaria fora da Palestina, entregando Gaza de volta para controle do Egito e abrindo o deserto do Sinai, colocando uma zona industrial com capital misto, inclusive capital israelense, para os palestinos trabalharem lá. Quer dizer, essa é a proposta do Trump. O que ele chama de Nova Palestina, manter os assentamentos ilegais israelenses e liquidar com a causa palestina dessa forma. Mas os palestinos sabem disso. E os palestinos, no mesmo período em que acontecia essa conferência no Bahrein, se levantavam e faziam uma greve geral na Palestina. E é nessa resistência que a gente acredita e se inspira. E quando a gente coloca aqui como tema que Palestina é a luta dos oprimidos e explorados, é porque é. Porque a Palestina é o símbolo da luta internacionalista. É o símbolo das lutas contra a opressão e a exploração. E é nessa resistência que nós temos que nos inspirar hoje, por exemplo, aqui no Brasil. Inclusive, porque esse governo é o governo explicitamente sionista que está colocado aí. Bolsonaro declara abertamente seu amor por Israel. E promete ainda mais acordos. O Brasil, infelizmente, nos governos Lula e Dilma, se tornou um dos 5 maiores importadores de tecnologia militar israelense. Tecnologia que sustenta esse projeto de ocupação, esse projeto colonial. Os governos estaduais seguiram o mesmo processo. Então, a gente viu, por exemplo, o Itzel, no Rio de Janeiro, que falava que tinha que atirar na cabecinha, logo depois de eleito, e que é a favor de matar cada vez mais e explicitamente favelados, o que continua a acontecer lá hoje, é também com armas israelenses. Caveirões israelenses que estão na mão do BOP foram comprados de uma empresa israelense a partir de 2013. Aqui a gente vê os guardiões, que são blindados israelenses em São Paulo, na mão da polícia militar, que o governo estadual comprou por mais de 30 milhões. E depois ainda comprou por colocou mais dinheiro público para comprar blindados israelenses aqui em São Paulo. Várias dessas tecnologias militares israelenses estão nas mãos das polícias, que promovem o extermínio e o genocídio da população pobre, negra e indígena aqui no Brasil. É uma só luta. A luta contra a opressão e exploração. E a Palestina é símbolo dessa luta. Por essa razão, nós temos junto conosco indígenas que se identificam imediatamente quando a gente vai falar com eles. Eu estive na aldeia Jaraguá e a identificação é imediata. Eu estive no Complexo da Maré, na comunidade da Maré,
E eles estão na campanha, que é a campanha central de solidariedade ao povo palestino, que é a campanha de BDS, boicote, desinvestimento e sanções a Israel. Esse é o chamado da sociedade civil palestina, aos moldes do chamado que foi feito contra o apartheid na África do Sul nos anos 90, e que ajudou a pôr fim ao regime institucionalizado de apartheid na África do Sul. A campanha de boicote é um chamado que foi feito há 14 anos e tem uma série de vitórias. E nós precisamos que todo mundo peça embargo militar e pressione por embargo militar aqui no Brasil. Parem de matar os nossos pobres, os nossos negros, os nossos indígenas, de sustentar esse projeto colonial sionista. A gente viu esses dias o Bolsonaro, que faz apologia aberta a torturador, a ditadura, ter uma postura abjeta e nojenta em relação ao Fernando Santa Cruz, desaparecido político. Uma ofensa aos mortos desaparecidos, lutadores que lutaram aqui na ditadura. Uma ofensa às famílias dos mortos e desaparecidos. Daqueles desaparecidos e que eles não puderam nem sequer enterrar. E essa ditadura, aqui no Brasil, como em toda a América Latina, tinha a mão de Israel. Isso é comprovado por estudos. Treinamento israelense. A Embaixada de Israel, em 64, saudou o golpe aqui no Brasil. E disse, espero que dure. Então faz sentido o Bolsonaro declarar o seu amor a Israel. É a mesma história. Os mesmos criminosos com que nós temos que nos levantar. E nos levantar, como eu disse, nos inspirando naqueles que não abaixam a cabeça. E que sabem que é nosso direito tomar o nosso destino nas nossas mãos. Que a gente siga o exemplo dos palestinos, dessa resistência heróica, e aqui no Brasil também se levante e luta. Obrigada. Eu falei das redes sociais, né? O Quintal está nas redes sociais e a gente está filmando e vai para o YouTube. Então logo mais vocês podem assistir de novo e divulgar, mostrar o vídeo e é isso. Obrigada. Então, quem quiser comprar o livro, o Jorge está vendendo aqui. Quem quiser fazer perguntas, agora passamos para as perguntas, debate e depois logo mais autógrafos. Eu acho que dá para falar alto, né? Não sei se vocês estão me ouvindo. Sim. Então acho que dá, não precisa, se precisasse não ouvirem, daí ela usa o... Tá bom, obrigada. Vai lá, você quer falar? Cláudio. Eu queria saber um pouco sobre a história das laranjas, sobre a campanha que foi feita na Europa sobre as laranjas palestinas que passaram a ser israelenses, né? Mais alguém? Acho que a gente podia fazer uma conversa assim de 3, 4 perguntas. Alguém, gente? A questão da água na Palestina. Ok. Laranja, água. Laranja, Eu queria saber sobre o BDS. Tipo, como que funcionam esses boicotes? Se tem alguma... Imagino que tenha resistência israelense em relação à ocupação e tal, se também rola boicote em relação a eles. Desculpa, não entendi. Resistência israelense à ocupação. Não resistência israelense, mas imagino que tenha israelenses contra a ocupação. Ah, tá. Se também acontece boicote Contra eles? Tá. Ok. Responda essas 3? Pode ser, gente. Tá. Ok. Eu acho que tudo bem. Essa história das laranjas eu não conheço bem. Vou ser bem sincera, não conheço bem essa história das No laranjas. começo dos fake news, né? Ou seja, foi uma grande campanha, né? Que eles se apropriaram dos campos de laranjas que eram famosas, né? E eles se apropriaram e mostravam
desenhos e fotografias de colonos israelenses trabalhando nos campos de laranja que tinham se apropriado, né? Ah, tá. E eles Entendi. passaram a usar a laranja como um símbolo, né, dessa prosperidade que eles estavam criando aparentemente em campos que teoricamente eram inférteis. Tá. E que produziam há 200 anos aquelas laranjas que eram palestinas. Entendi. Inclusive os colonos israelenses tinham trabalhado para os palestinos e depois tomaram esses campos, Entendi. depois dos bombardeios. Tá, entendi. Mas Então, achei que vocês sabiam um pouco mais sobre essa história. Entendi. Né? Que Ok. é uma Obrigada. história muito escondida, né, também. Obrigada. Então, de fato, ó, tem umas imagens, né, e isso é histórico. As laranjas na Palestina eram desse tamanho, gente. Não é exagero de palestino, não. É a coisa mais linda do mundo, assim. Né, as frutas palestinas, o pessoal fala que lá Israel tinha essa propaganda de que faria florescer o deserto. Isso é uma grande mentira, né? Isso é uma grande mentira. E as laranjas de Jaffa são a região que produzia essas laranjas que eram belíssimas, assim. As laranjas enormes e tal, né? Israel, nesse roubo das terras e nessa ideia de florescer o deserto, também vai roubar a cultura, né? E vai dizer que eles cultivavam essas laranjas, o que é mentira. Os colonos não sabiam, sequer sabiam cultivar a terra como os palestinos, né? Então, e Israel vai fazer isso com outras coisas. Vai dizer, por exemplo, que o hummus é israelense, que é uma comida árabe. Vai dizer que o falafel palestino é israelense. Existem várias campanhas de que não se apropriem da nossa cultura, inclusive do nosso modo de vida, da nossa cultura, né? Então deve ser nesse sentido que você está falando. E Israel usa isso como propaganda de fato, para dizer, olha como nós somos civilizados, olha como nós fizemos florescer o deserto, inclusive para vender essas técnicas aí de, olha, nós podemos acabar com a sede da população no Nordeste, aqui nós temos alta tecnologia, num lugar que não tem água, e olha a irrigação que nós fazemos, o que é tudo mentira. Foi uma campanha feita na Europa depois da Segunda Guerra, né? Eles exportavam essas laranjas e apareciam nas revistas, nos jornais, as fotos dos colonos, sobretudo mulheres recolhendo isso. Exatamente. Recolhendo as laranjas. E naquele momento, pós Segunda Guerra Mundial, a gente não tinha essas tecnologias para denunciar as mentiras também, né? Então, durante muito tempo, as pessoas nem sabiam que existiam palestinos, que existia Palestina, né? Então, você vai imaginar que o que acontece é que nos anos 60, em 64 é criada a Organização para a Libertação da Palestina, e nos anos 60, final dos anos 70, os palestinos começam a fazer ações diretas para chamar a atenção do mundo. Que era uma situação de estamos aqui, existimos, né? E de fato isso vai acontecer. Aí começa a se falar de palestino, com o discurso de que era terrorista, o que não é terrorismo, coisa nenhuma. Terrorismo é o terrorismo de Estado, era resistência, né? Mas começa a se falar sobre palestinos. Até lá, então, Israel usa isso como propaganda. Olha como nós somos civilizados, olha como nós fazemos florescer o deserto. Pacíficos. Né? Olha o tamanho da laranja, olha essas laranjas que não existiam, que nós produzimos. Tudo mentira. Eu posso mostrar para vocês, posso mandar para a Daniela fotos nos anos 20 dessas laranjas em Jaffa, né? E dessas plantações. E coisas... Jaffa. Coisas que eles botaram abaixo, passaram com o trator por cima, né? Na terra do meu pai, em que eles eram agricultores, família de camponeses, família do meu pai, e eles viviam do meu pai sempre contava essas histórias para mim quando eu era criança. Eles viviam do que eles tiravam da terra. Não existia dinheiro, não existia, era do que tirava da terra, da sobrevivência. E era a troca, um sistema de troca daquilo que tirava da terra. Era assim que eles viviam. Como é que viviam os palestinos naquela época? Antes do sionismo, da colonização sionista. Não existia convite nas aldeias para casamento. Todo mundo ia. Não existia tranca nas portas. Uma vida simples. Eram essas histórias que os palestinos velhinhos contam. A memória dos nossos velhinhos traz essas histórias de um lugar que eles foram arrancados, né? Desta maneira. E nesse arrancar, eles também tentaram arrancar as nossas raízes,
inclusive as raízes de quem cultivava a terra. E é por isso essa história das laranjas. Não sei se... Eu vi um documentário sobre isso, né, que, assim, bom, acompanho a causa palestina desde que tem uso e razão, né, mas esse documentário me chocou muito. Qual que era o documentário? Essa apropriação, né? Nunca mais consegui achar o documentário. Eu assisti nos primórdios do YouTube. Né? Você lembra o nome? Eram as laranjas de Jaffa, principalmente, né? Mas eu acho que talvez procurando agora, né, que tem um nome, né, assim, volte a achar, né? Legal. E também mostra as imagens do bombardeio que teve num porto, né, que foi Era o porto de Marinha Jaffa, britânica isso. que bombardeou. Avisou que as pessoas tinham que sair porque ia ser bombardeado e horas depois começaram o bombardeio, que não saiu, morreu. E eram barcos escapando com palestinos, né, desse porto. Isso, exato. E essas imagens aparecem também nesse documentário. Isso mesmo. Eles trocaram o nome para Yafo e é uma cidade israelense hoje. Que era essa cidade. Sobre a água na Palestina. Existe um apartheid da água também, né, por parte de Israel. Inclusive, quando você chega na Cisjordânia, pode passar despercebido, mas as caixas d'água, as casas palestinas, são diferentes dos assentamentos. Então, os assentamentos têm caixa d'água branca. E as casas palestinas têm várias caixas d'água pretas. Né? Existe uma diferença da quantidade que vai ser destinada para um de água e para outro. Então, assentamentos, quando você passa pelos lugares que são os assentamentos, você vai ver áreas floridas, férteis, piscinas. Eles recebem muito mais do que a Organização Mundial da Saúde recomenda de água. Enquanto isso, os palestinos recebem muitíssimo menos do que é o mínimo para sobreviver de água. Existe um apartheid da água. E a empresa que controla isso se chama Mekorot. É uma empresa israelense, a gente tem uma campanha de boicote a Mekorot, porque é uma empresa que o embaixador de Israel tem visitado governadores do Nordeste, principalmente, e também, inclusive, para esses projetos de contratos de dessalinização, e também essa empresa israelense, que é parte do Estado sionista, também faz essa visita para convênios com essas empresas de abastecimento de água, de saneamento no Nordeste. Né? Então, aqui no Brasil, a gente teve 2 vitórias importantes. Uma foi aqui em São Paulo, em 2011. A gente conseguiu, a gente estava numa audiência pública na Assembleia Legislativa, né? O Janazzi tinha chamado uma audiência pública, e aí a gente propôs para ele apresentar um requerimento pedindo informações sobre o convênio de cooperação tecnológica com a Sabesp. E ajudamos ele a elaborar, a denunciar o que era a Mekorot, e na época a Sabesp rompeu o memorando de entendimento, suspendeu o memorando de entendimento para a cooperação tecnológica, em 2011. Foi uma vitória importante do movimento BDS à época. E a outra vitória foi na Bahia. A empresa de água da Bahia também suspendeu a cooperação tecnológica com a Mekorot. Então a Mekorot é um dos alvos do boicote justamente por promover o apartheid da água. Né? Essa é a situação dos palestinos. Isso eu estou falando de Cisjordânia. Gaza ainda é pior. Né? Gaza bombardearam toda a infraestrutura e os palestinos não conseguiram sequer reconstruir as suas casas. Em 2014, que foi o pior bombardeio, para vocês terem uma ideia do que acontece em Gaza, desde o cerco, há 12 anos, Gaza já sofreu 3 grandes bombardeios. O maior deles foi, vocês viram, em 2014, durante 51 dias, mataram 2.200 pessoas, inclusive 530 crianças, e lá acontecem bombardeios a conta-gotas. Em maio aconteceu um que matou 27 pessoas, inclusive 3 mulheres, uma delas grávida, e 2 bebês. Então isso é comum, os bombardeios são comuns em Gaza, essa é a realidade que eles vivem. E quem perdeu as suas casas nos bombardeios anteriores não pode reconstruir até hoje. E lá neva, viu, gente? Na Palestina neva, faz frio, muito frio. E os palestinos estão nessa situação. E água, então toda a infraestrutura destruída. Os palestinos em Gaza têm só 4 horas de energia elétrica por dia. Então vivem nessa situação. 80% dependem de ajuda humanitária,
Gaza e 50% estão desempregados. Uma prisão a céu aberto, um campo de concentração a céu aberto. Então, a gente falar em apartheid da água, vocês podem imaginar o que é essa situação em Gaza, então, né? E a terceira pergunta, que é em relação ao BDS. Bom, o BDS é um chamado da sociedade civil palestina, feito em 2005, que traz demandas fundamentais do povo palestino. É uma campanha em unidade de ação com diversas forças políticas, que têm visões diferentes, né? E é assim que a gente faz o chamado aqui também, né? Uma campanha para que a gente construa unidade de ação. O que é o BDS? Boicote é boicote a produtos. Desinvestimento é exigir de empresas que são cúmplices do apartheid o desinvestimento. Israel perdeu 46% dos investimentos estrangeiros com a campanha de boicote nesses 14 anos. E sanções são sanções governamentais. Então a gente vê isso na Europa, por exemplo. Tem alguns governos que, pela pressão da sociedade civil, não estão fazendo mais convênios com Israel. Por exemplo, Holanda, algum fundo de pensão, né? A gente tem várias vitórias, principalmente na Europa. Tem universidades, do ponto de vista do boicote acadêmico, tem universidades na Europa que não tem nenhum convênio com Israel. Aqui a gente tem na USP 15. Tem nas federais também. Então, uma luta árdua. O que traz? Quais são essas demandas do povo palestino na campanha de boicote? É o fim da ocupação e colonização de todas as terras árabes. É o retorno dos milhões de refugiados, todos os refugiados às suas terras, que para nós é uma questão inegociável, o retorno dos refugiados. E que é reconhecido até mesmo pelo direito internacional, pela ONU, como um direito legítimo. Que é uma questão de justiça, ao fim e ao cabo. E direitos iguais, civis, para os palestinos que vivem em 48, onde hoje é Israel. Essas são as três demandas que unificam, né? E que o BDS traz. De fato, existe o boicote de dentro, em que existem israelenses antisionistas, que são minoria, mas existem, e eles são importantes. Eles são nossos aliados que estão na campanha de boicote, né? E eles sofrem retaliação, sim. Não precisa nem ser antisionista para sofrer retaliação, na verdade, né? Se for por exemplo, tem um movimento que chama Refusnik, que são os israelenses que se recusam a servir o exército em 67. Não necessariamente eles são antisionistas, eles estão recusando aí servir o exército, né? Eles são presos, são humilhados, né? Mas não chega nem perto do que passa um palestino. E eles sabem disso, né? E os antisionistas são conscientes disso. Uma vez eu conheci um menino que veio aqui para o Brasil. Ele é filho de um israelense que se diz palestino, inclusive. Ele diz: eu nasci na Palestina, eu sou palestino. Ele não se diz israelense mais, muito menos sionista. E esse menino, o pai dele viajou para lá nessa ilusão de que kibbutz, não sei o quê, que o sionismo usou essa coisa de socialismo. Então ele viajou para lá. Quando ele chegou lá, o pai desse menino chegou lá e viu que não era nada disso, começou a lutar contra Israel. Ele já foi preso mais de 50 vezes. Hoje ele mora nos guetos palestinos, só tem amigo palestino e é parte dessa resistência. E o filho dele, que nasceu lá, e é isso que eu ia falar, o filho dele veio para o Brasil e eu conversando, a gente brincando com ele, né? Aí ele falou, a gente brincou, e aí, não sei o quê, né? Então, você é um israelense que é contra... Eu não sou, eu sou palestino, eu nasci na Palestina. Eu falei assim, né? Aí eu falei, quantos tem igual a você? Ele falou, uns 20. Eu falei, já é um começo. Então, esses são nossos aliados, os antisionistas, que crescem mundo afora. Infelizmente lá, até por conta dos benefícios materiais, ainda tem muito a se avançar para que as pessoas rompam com o sionismo, né? Para vocês terem uma ideia, a força de trabalho lá, 50% está ligada à militarização, à indústria bélica. Israel é a quarta potência bélica do mundo, direta ou indiretamente, 50% ligada a isso, né? E os sionistas de esquerda, que é uma esquizofrenia, porque você pode dizer que existe
sei lá, existia nazista de esquerda, né, fazia... o que é um sionismo de esquerda? E historicamente se prova que o sionismo trabalhista ou socialista, né, arquitetou a limpeza étnica e tinha os mesmos planos. E entendia da mesma forma que era preciso a transferência da população, como eles escreviam nos seus diários. Os sionistas tinham o costume de escrever diários. Para a sorte dos historiadores, isso ficou registrado e documentado. Então, eles são a mesma coisa. A diferença é que eles são mais hipócritas do que o Netanyahu, por exemplo, que é da ala revisionista. E esses aí fazem campanha contra o boicote, um chamado da sociedade civil palestina. Sionistas de esquerda falam em paz, em diálogo, mas não atendem à principal reivindicação do povo palestino, o seu direito de autodeterminação, numa opressão nacional. E não abrem mão do que eles chamam de direito de defesa e segurança de Israel, uma potência ocupante. Então são a mesma coisa. Agora, antisionistas, uma vez eu estava numa palestra que um menino me disse assim, porque eu sou judeu, eu defendo o Estado de Israel. Eu falei, você devia romper com isso, porque vocês estão numa armadilha, entendeu? E é muito triste ver um Estado que faz o que faz falar em nome de vocês, né? Você dizer que é porta-voz dos judeus no mundo é muito triste, né? Então, eu até falei para ele, na época do nazismo, né? A gente lutaria junto com vocês, agora é hora de vocês virem lutar junto conosco contra o sionismo, rompa com o sionismo e venha para o nosso lado. Então, esses israelenses sofrem, sim, perseguição, são considerados loucos, tem um carimbo, uma marcação que eles fazem nos documentos, né, para essa oposição, tem toda uma situação, são presos, ficam 1 mês, 2 meses, mas eu já tive conversas com israelenses que vieram para cá e diziam o seguinte, isso aí não é nada perto do que os palestinos enfrentam, nada, né? Então também precisamos desses antisionistas, sim, com certeza, e são nossos aliados nessa luta. Soraya, do ponto de vista cultural, a resistência de alguns israelenses, por exemplo, como, posso estar errada, mas Amos Gitai, um cineasta, e Amos Oz, escritor, que são resistentes ou dizem lutar pela paz, pelo um Estado compartilhado, etc. Como você vê esses resistentes culturais, vamos dizer assim? Você quer saber dos israelenses ou dos palestinos? Desses israelenses, assim, como é que soa para os palestinos esses israelenses que são antisionistas, né, e que defendem uma coexistência de paz, se possível fosse? Então, o problema nunca foi, acho que é preciso deixar bem claro, assim, a gente nunca teve problema com o judeu, nunca foi um problema de coexistência, né? O problema é um projeto colonial, o sionismo, né? E Amos Oz não era antisionista. Amos Oz era o tal do sionista de esquerda que eu acabei de descrever, né? Assim como outros que falam em paz, em diálogo, eles têm uma fala bem agradável. Se sentarem aqui é capaz de convencer todo mundo. Eles são escritores, mas eles não são nossos aliados de verdade. Eles não abrem mão do direito de defesa de Israel, que é um Estado colonial, um Estado de apartheid. Israel fala em defesa, mas é uma ocupação, é uma colonização, né? E eu coloquei aqui, seria justo a gente pensar em bantustões para um Estado palestino sem ligação contígua? Então, se já era injusto desde sempre a solução de 2 Estados, ela está totalmente inviabilizada pela expansão dos assentamentos israelenses ilegais, totalmente inviabilizada. Uma cidade não tem ligação com a outra. Cidades, como eu falei para vocês, que a distância era pequena, as pessoas precisam andar 2, 3 horas para chegar num lugar, porque elas não podem passar pelas estradas exclusivas israelenses.
Richard Falk, que era o relator de direitos humanos da ONU, uma vez uma pessoa perguntou para ele, 2 estados, 1 estado, e ele respondeu: pensar em 2 estados é totalmente inviável. Pensar em 1 estado é impossível. Vamos lutar pelo que é impossível hoje. E o que é justo. Esses aí não estão lutando por justiça. E esse discurso deles de paz, de diálogo, né, na verdade, não aderem à campanha de solidariedade chamada por aqueles que vivem a opressão. Pelo contrário, fazem propaganda contra. Eles são sionistas de esquerda. Eles não são nossos aliados. Nosso problema não é a coexistência. A gente costuma dizer qual seria uma solução justa. Seria um Estado único palestino, laico, livre e democrático, não racista, com direitos iguais para todos e todas que queiram viver em paz com os palestinos. Não somos nós, que nem eles fazem propaganda, querem jogar os judeus ao mar. Eles é que nos empurraram para o mar. Somos nós que queremos matar eles. Eles queriam nos matar. Agora, aqueles assassinos, criminosos, têm que ser julgados e condenados. Isso seria justiça. Agora, quem quiser viver em paz com os palestinos, que a terra é dos palestinos, e a opressão, numa opressão nacional, o direito à autodeterminação é do oprimido, vamos viver em paz, como viviam quando meu pai era criança. O meu pai conta que quando ele era criança, existia judeu, muçulmano, cristão, palestino, e eles brincavam juntos, sem rótulos. Aqui no Brasil, ninguém pergunta assim: você é judeu, eu não vou brincar com você; você é muçulmano, eu não vou brincar com você. Criança, ou ensina isso para a criança. Quem vai fazer essa diferenciação é o sionismo. Não existia isso na Palestina histórica. Então não é um... Dentro das escolas, fazem desde criança. Então nós não temos problema de coexistência, né? Coexistência é uma conversa desses aí que se dizem pela paz, mas que na verdade o que eles querem é a paz do silêncio, a paz em que eles determinem como aquele que é oprimido vai seguir na sua luta de acordo com o que eles acham que deve ser e de acordo com a manutenção de vantagens e benefícios. Isso não é aliado para a nossa luta. Por isso que eu falei que o tema da palestra, a nossa luta, é a luta dos oprimidos e explorados, porque a gente vai verificar que é entre esses que a gente encontra o apoio à causa palestina historicamente, né? Inclusive durante a ditadura aqui no Brasil, ditadura civil-militar. Os que estavam lutando contra a ditadura, né, sempre levantavam a bandeira da Palestina. Como hoje a gente vê em tudo que é manifestação aqui no Brasil, por direitos, a bandeira da Palestina erguida. Tem uma pergunta ali e outra aqui. Você mesmo. Eu queria saber como que você vê no geral assim as atuações do presidente Mahmoud Abbas, porque para mim parece que ele consolida muito com esse plano de colonização. Como que você acha? Os sistemas árabes, eles aparentemente parece que eles não apoiam a causa palestina. E os palestinos algumas vezes apoiam causas árabes dentro dos territórios. Qual que é a explicação histórica desse não solidariedade? Ok. Tem uma aqui. Eu queria entender um pouquinho se ainda existe minimamente, dentro dos territórios ocupados, o funcionamento institucional. Existem instituições palestinas que ainda consigam funcionar minimamente com algum grau de autonomia, já que assim, sistema bancário, tudo isso depende de Israel, sistema telefonia, energia, água, tudo vem de Israel. Mas existe um funcionamento institucional assim, que ainda funcione dentro dos territórios palestinos. Uma pessoa que nasce, quando ela vai registrar, ela tem um registro, ela tem uma nacionalidade, que ela consegue uma certidão de nascimento palestina, esse tipo de coisa meio básica. Tá, ok.
Só pegando um gancho, qual o número de palestinos hoje no mundo? Você teria mais ou menos na Europa, no Oriente? Tá, ok. Nascidos, né? Descendentes, né? Tá. Ok. Sobre a base, eu concordo totalmente com você, né? A base e a autoridade palestina são gerentes da ocupação. Ficou mais fácil colonizar as terras palestinas tendo um gerente da ocupação que é a autoridade palestina. Infelizmente, se converteu em gerente da ocupação. E esse é um fruto desses desastrados acordos de Oslo. Então, a Abbas faz declarações que são contra a luta palestina, inclusive, né? Fala que vai abrir mão, uma vez falou de não quero voltar para minha terra, porque o Abbas é de uma cidade que foi destruída em 48 também, que é Safad. Ele dizia, uma vez perguntaram para ele sobre o retorno, e eu me lembro muito bem disso, porque eu fiquei bem indignada, que foi em 2012, né? E ele respondeu, não quero retornar, quero só visitar a minha terra, entendeu? E abrir a mão, claramente, do direito de retorno. Então ele não fala em nome dos palestinos, ele sequer representa todos os palestinos, porque ele já excluiu totalmente os refugiados, inclusive, né? E a autoridade palestina, ela é aliada do sionismo, né? Ela tem negócios, né, que interessam, né, junto ao sionismo, e é gerente da ocupação e tem independência econômica integral. Então eu concordo com você, né? É um fantoche para dizer que tem representação. Exatamente, é isso. Exatamente isso, é o capataz, né? Com relação aos regimes árabes, eu tinha comentado que os regimes árabes, historicamente, são inimigos da causa palestina. É diferente, é preciso separar o regime da população. A população árabe que vive sob o jugo de ditaduras na região apoia os palestinos. Isso é histórico, né? Apoia. Você vai ver em manifestações, por exemplo, agora, né, que o pessoal se levantou contra as ditaduras na Argélia, no Sudão, ou mesmo durante o processo na Síria, no Egito, sempre tem bandeira palestina, né? Mas os regimes árabes, de fato, são nossos inimigos. Isso é histórico. E qual o motivo? Sim, Sim, a aliança com o imperialismo. Eles são os tiranos, né, que são os fantoches do imperialismo na região, inclusive para manter o seu enclave militar ali, numa região que é estratégica geopoliticamente, né? Então, é essa questão. Eles recebem milhões, né, do imperialismo, inclusive para cumprir esse papel, manter a sua população sob o seu jugo, né, e manter a proteção, a segurança do seu enclave militar na região, por conta dos seus interesses, né, geopolíticos ali. Então é essa a situação. Mas o povo, a população árabe, em geral, apoia os palestinos. A gente tem situações, por exemplo, em que esses próprios regimes incentivam, né, a xenofobia, o racismo contra palestinos nesses lugares, né? Assim como a gente tem no Brasil situações, né, de racismo e discriminação contra o nordestino que veio para São Paulo para trabalhar e construiu essa cidade, né? Então a gente tem essa situação, essa ideologia que é transmitida para incentivar essa discriminação. Mas, em geral, as populações, os árabes apoiam sim a causa palestina, e a gente vê uma situação que de fato acontece de dentro para fora, dos palestinos apoiarem as lutas dos árabes nos seus territórios também, né? Deixa eu ver qual era o outro. Funcionamento institucional, né? Funcionamento institucional. Sim, existe. Os palestinos que nascem lá, eles têm o que se chama de Hawiyya, que é a identidade palestina, que é uma identidade da autoridade palestina, que quem está fora não tem. Os refugiados palestinos não têm a Hawiyya. É status de nacionalidade, é considerado só um certificado de que ele nasceu no território controlado por aquela autoridade?
Ou tem status de nacionalidade? O passaporte da autoridade palestina, né, a certidão de nascimento da autoridade palestina, né? Então é essa situação, que é diferente. Esse passaporte ele é aceito, ele pode, ele entra em qualquer país? Ou... Qualquer país? Não, né? Não. Porque palestino não entra em qualquer país nunca. Mas sim, é um passaporte válido porque existe um reconhecimento da autoridade palestina dessa ideia de Estado palestino, que na verdade é só uma ideia, né? Existe, mas... É uma ideia de Estado, é isso que você falou. Existe uma ideia de Estado, mas ele não tem uma instituição funcionando. Não, ele passa tem... por lá, mas, por exemplo, o seu passaporte não é carimbado para dizer que você entrou no Estado de Israel, você entrou na Palestina, você entra no Estado de Israel. Quem controla a fronteira é Israel. Quem controla as fronteiras, todo o controle, como eu falei, é Israel. Então, se eu entrar, o meu passaporte não vai ter o Estado... Não, jamais. Vai ser Israel. Não, jamais. É Israel. Sempre. E depende da autorização de Israel. Mas tem as instituições funcionando, inclusive porque tenta se dar um ar de normalidade nessas áreas que são administradas pela autoridade palestina, a área A. Então, quando você chega em Ramallah, por exemplo, você tem um cenário que parece uma situação de normalidade. Tem o comérciozinho, tem os cafés, tem uma área, você vai ver dentro da Palestina, por exemplo, alguns lugares que é 25 de março. Você olha, você lembra 25 de março, sério. Né? Aquele comércio que você vê nas ruas, tal, banquinha de fruta. Tem um ar... Normalmente, tem um ar de normalidade. Mas é só um ar de normalização. Diria assim, não é normalidade, é uma normalização do apartheid, porque todo o controle é israelense, todo. Mesmo em Ramallah, quando você olha, que você tem essa visão e essa imagem, quando você senta num café, de um lugarzinho que tudo funciona, ok e tal, tem a Universidade Palestina, não sei o quê, administrada pela autoridade palestina, você vai olhar para as casinhas e vai ver as caixas pretas que eu te falei. Né? Então, essa é a situação, é a tal da normalização que eu coloquei, né? A maquiagem de um apartheid. E quem está em Ramallah não pode ir para a área C, que é uma cidade, por exemplo, de Al-Halil, que é Hebron, né? Hebron, por exemplo, é um caso, assim, tem uma parte que é a área AB, né? Então você está andando por aquilo, tem fonte de água, tem banca de fruta, tem 25 de março na cidade, você olha, puxa, lugar bonito, agradável. Aí ele fala assim, vai andando. Quando você chega na cidade velha, da mesma cidade, que é Hebron, muda totalmente o cenário, porque é a área C. Aí tem um posto de controle militar na porta, né? Tem tanque, tem não sei o quê, entendeu? Mas é a mesma cidade. Então é um ar, uma maquiagem do apartheid que acontece. E quem está em Ramallah não pode ir para Hebron, quem está em Hebron não pode ir para Ramallah. Você depende de uma documentação de placa, né? Tem diferenciação de cores de placa, placa branca, placa azul, placa amarela que pode circular em qualquer lugar, mas palestino não tem placa amarela, né? Então é essa situação, e você vai ver circulando placa amarela nessas cidades com ar de normalidade, e você sabe que não é de palestino que está ali andando, né? Apartheid. Mas então tem instituições funcionando, instituições do governo da autoridade palestina que funcionam, mas com essa dependência total, né, israelense, sem nenhuma autonomia. E tem certidão de nascimento, documento, né, mas numa divisão que vem desde o projeto colonial, desde a criação do Estado de Israel, né, fragmentação da sociedade palestina. Quando eu falo em justiça, eu estou falando de justiça para essa totalidade, que é impossível nessa ideia fragmentada, em que um tem documento, o outro não. E que um tem uma diferença, o outro não. Eles são todos palestinos. Todos palestinos. São milhões vivendo em campo de refugiados. Sabe como que é um campo de refugiados? Campo de refugiados é as favelas aqui do Brasil. A ruazinha estreita, esgoto ao céu aberto, uma casa em cima da outra. É a mesma coisa, super controlado, como tem o apartheid social que você vê no Rio, que você vê a UPP, ou o posto de
controle militar na porta da favela, é a mesma coisa que você vai ver na Palestina, nos campos de refugiados nos países árabes, né? E essas pessoas também são palestinas. E elas não têm nenhum direito nessa ideia desse Estado fictício que eu estou colocando. Elas não têm sequer o documento da autoridade palestina que não representa elas nessa proposta, né? A gente tem uma situação que quem está em Gaza não pode encontrar com quem está na Cisjordânia, não pode ir para Jerusalém, quem está na Cisjordânia não pode entrar em Jerusalém nem para rezar, entendeu? Precisa de autorização para entrar, para ir rezar na mesquita. E quem está lá, e muito menos ir encontrar com um palestino de 48. Em 2012 aconteceu aqui no Brasil o Fórum Social Mundial em Porto Alegre, Fórum Social Mundial Palestina Livre, em Porto Alegre, né? E a gente ficou muito emocionado porque a gente se encontrou, né? Eu que sou palestina brasileira, né? Filha de um refugiado palestino de 48, uma palestina de Gaza, uma palestina da Cisjordânia e palestinos de 48, né? Que tem cidadania árabe-israelense, mas tem diferenciação, né? Que são os que eles chamam de árabes israelenses, são os palestinos, então tem diferenciação, tem as leis racistas que eu comentei. A gente se encontrou aqui no Brasil, a gente jamais poderia se encontrar na nossa terra de origem, juntos, no mesmo território. Injustiça. Por isso que eu costumo dizer, quando as pessoas falam para mim, o que você... a gente precisa começar a mudar os termos e dizer o que é limpeza étnica, apartheid, colonização, ocupação, crime contra a humanidade. E precisa parar de falar em paz quando usam isso como paz dos cemitérios e começar a falar em justiça. Porque não existe paz sem justiça. Deixa eu ver se esqueci alguma coisa. Escrevi mais alguma coisa aqui, não lembro se esqueci. O número no mundo, perdão. O número no mundo. Então, estima-se que há cerca de 12 milhões de palestinos no mundo, né? Metade dentro, metade fora da Palestina. Mais ou menos isso. Esses que estão dentro, 2,4 milhões estão na Cisjordânia, quase 2 milhões, cerca de 2 milhões em Gaza e 1,5 milhão no que hoje é Israel, território palestino de 48. São 5 milhões em campos de refugiados e outros milhares espalhados pelo mundo. Aqui na América do Sul, o lugar que mais tem palestino é o Chile. São 300 mil palestinos. Entre palestinos e descendentes, são 300 mil. É a maior comunidade na América do Sul. Aqui em São Paulo não tem um censo, mas falam em 50, 60 mil. São Paulo não, Brasil, desculpa. No Brasil falam em 50, 60 mil, eu não sei se chega a isso, sinceramente. Mas, então são esses números, né? Mas quando você fala de árabe israelense, pode ser esse palestino? São os palestinos. É que eles são chamados de cidadãos árabes israelenses por Israel. Mas eles se afirmam palestinos, que é o que eles são, na verdade. São os palestinos, esses 1,5 milhão. Você falou que a instituição na Palestina funciona dentro da normalidade. Eu fiquei curiosa para entender de onde que vem o dinheiro para as coisas funcionarem. A economia funciona à base do quê, né? Como que gira? Como que a coisa funciona? De onde vem o dinheiro? Ok. Então, a Palestina ocupada é totalmente dependente, economicamente, de fundos que vêm da Europa, Estados Unidos, e que só entram se Israel permitir. Totalmente dependente, né? E quando eu falo que funciona normalmente, você tem que entender que eu estou falando normalmente para uma situação de ocupação e de apartheid. Então, por exemplo, é o que eu comentei, né? Tem um dado da ONU aí, que é o último dado que eu até procurei para ver se tinha mais recente, mas não tinha, que 70 mães tiveram seus filhos em postos de controle porque foram impedidas de chegar aos hospitais, né? 35 bebês morreram nos postos de controle. Teve mulheres que apanharam nos postos de controle grávidas indo para os hospitais. Então, eu estou falando, essa que eu estou falando funcionam dentro de uma situação como essa, em que um palestino, para ir estudar,
ele vai passar por um monte de postos de controle, né? Para conseguir chegar à escola, ele antes tem que passar por esses postos de controle israelenses que vão pedir documento, vão humilhar e tal, para depois passar para lá, né? E tem uma série de restrições. Inclusive eu recebi há pouco tempo um pedido pela liberdade acadêmica na Palestina, porque tem uma situação de cada vez mais isolar os palestinos do mundo. E as universidades palestinas que existem são muito boas. Por exemplo, tem uma que chama Birzeit, elas fazem pesquisa, estudos e demonstram as denúncias da ocupação, da colonização, como um espaço acadêmico que está fazendo esse trabalho, inclusive com a colaboração de acadêmicos estrangeiros. E agora existe uma restrição a acadêmicos estrangeiros. Então, muitos têm entrada negada, que é cada vez mais para isolar e esconder e ocultar, né, a violação aos direitos humanos fundamentais nos palestinos e os crimes contra a humanidade que são cometidos, porque essa pesquisa está sendo feita pela academia e por acadêmicos. Tem vários nomes de acadêmicos que têm recusado a entrada. E tem, por exemplo, estrangeiros que dão aula nessas universidades palestinas e há mais de 10 anos que estão tendo dificuldades para conseguir renovar visto, estão encurtando visto, exigindo taxas altíssimas. Eles não podem sair para uma conferência na Europa, porque senão não podem voltar a entrar. Então tem uma série de restrições. Então as instituições funcionam dentro de um regime de apartheid israelense que é imposto para os palestinos. Só sobre o árabe israelense, ele pode ser libanês, sírio, egípcio também? Em Israel? Um árabe? Não. São palestinos. Sim, porque são remanescentes da Nakba, dos que ficaram, dos que não foram expulsos na Nakba. Né? Então não existe outras... Não, inclusive porque Líbano e Síria não têm relações diplomáticas com Israel, né? Então, é difícil, se você tiver um carimbo da Síria ou do Líbano, você nem entra, Israel nem deixou você entrar, né? São palestinos, esses árabes israelenses são palestinos, são remanescentes da Nakba. Soraya, ainda sobre isso, muita curiosidade mesmo. Você quer dizer que, então, os palestinos que estavam, por exemplo, aquela porção de Jerusalém, a porção árabe, os de antes de 48, enfim, ficaram lá. Você vê lá os velhinhos, eles eram palestinos, eles têm um passaporte, um registro de nascimento palestino. O filho dele que nasceu lá, naquela porção árabe de Jerusalém, ou ali em volta, Nazaré, Belém, esse vai ser um judeu árabe. Esse que recebe o passaporte de Israel como judeu árabe. Como árabe israelense. Árabe israelense. Não judeu. Ele não é judeu. E aí é que entra a questão. Ele é um árabe israelense. A lei do Estado judeu, que sempre foi o projeto israelense, faz discriminação. Essas pessoas não são judias. Elas não têm o mesmo direito. E outra coisa, assim, Jerusalém Ocidental foi ocupada em 48. Originalmente, Palestina, Jerusalém não era dividida ocidental-oriental, né? Ela foi ocupada e transformada, como aconteceu em toda a Palestina histórica, naqueles 78% de território. Jerusalém Ocidental, que se fala hoje, né, é parte desses 78% que foram ocupados na Nakba, e esvaziados e mudada a paisagem. Existiam planos para a mudança dessa paisagem. Eu falo um pouco disso nesse livro, e também o Ilan Pappé, que é um israelense, né, da nova leva de novos historiadores israelenses, que aos 50 anos da criação do Estado de Israel, Israel abriu arquivos oficiais. E esses israelenses, né, foram examinar a história, reexaminar os acontecimentos e acharam ali comprovações dessa limpeza étnica, de tudo isso que eu estou descrevendo. O Ilan Pappé fala dessa mudança de paisagem que foi feita, né? De como eles mudaram toda a paisagem para dar um ar europeu, né? Dentro do que nós somos ocidentais, nesse meio, nesse antro de bárbaros aqui, né? Então, o livro dele está sendo vendido aqui, se quiser. Isso. A limpeza étnica da Palestina está sendo vendida aqui também.
E o meu livro eu falo disso, e o meu livro eu faço um estudo de caso sobre a aldeia do meu pai. A segunda parte são os palestinos falando, né? São os palestinos de Cacum, que é a aldeia do meu pai, falando. Então esses, é isso, eles recebem, eles ficaram em áreas, né, em que à época não foram expulsos, se tornaram mão de obra barata dentro de Israel, né? Mas nessas áreas, dentro do que hoje é Israel, tem mais ou menos, assim, se eu me lembro bem, são 100 aldeias palestinas em que não chega a serviço básico, em que as pessoas não têm ordem de construção permanente das suas casas, mesmo dentro do que hoje é Israel. E dentro dessas leis, das 50 leis, tem a lei do proprietário ausente. Então, aqueles que eles expulsaram, eles passam a tomar a casa e colocar um sionista ali e passaram com o trator por cima e acabou, né? Então, que é uma forma também de negar o retorno dos refugiados às terras de onde eles foram expulsos. Mas esses são os árabes israelenses, sim, aqueles que são remanescentes. Soraya, assim, nesse mundo ideal, se tivesse um mundo ideal para frente, vamos dizer assim, uma consequência um resultado dessa luta de resistência dando certo, qual seria o modelo da causa palestina para essa convivência entre árabes, palestinos e judeus? Olha, eu vou falar do meu pensamento. Do meu pensamento seria a Palestina histórica lá de trás, onde vivia o meu pai quando era criança. Seria isso. É viável, assim, até em termos de infraestrutura, porque você diz que tem, vamos dizer, 6 milhões de palestinos no mundo, espalhados, né? 6 milhões lá e 6 milhões espalhados. Há espaço na terra ali para tanta gente mais? Com certeza. É possível? Com certeza. Tem áreas lá que eles apresentam como ecoturismo, que eram aldeias que foram destruídas em 48 que estão vazias. E hoje são usadas para ecoturismo. Eu vi fotos de aldeias que foram destruídas em 48 e hoje são áreas que eles falam que é ecoturismo, cemitério de aldeia palestina, com certeza. E, sinceramente, eu acho que a gente deveria pensar, né, dessa perspectiva, que essas pessoas têm o direito, além de tudo, essas pessoas têm o direito à sua terra. Isso tem que estar em primeiro plano. Essas pessoas têm o direito à sua terra. É uma questão de justiça. A população de Israel é qual? A população israelense total, Israel tem 7 milhões. Vamos tirar esses 1,5 milhão, aí 5 milhões e meio. Mais ou menos meio a meio. Aliás, eles morrem de medo do crescimento demográfico palestino. E por isso que eles não dão os mesmos direitos também de tudo, porque eles morrem de medo dessas... Por isso que fala de direitos iguais, obedece, né? Palestino tem 8, 10 filhos, né? A sociedade tradicional tem 8, 10 filhos. Então eles morrem de medo desse crescimento demográfico. Mais ou menos tem é o que eu falei, é mais ou menos meio a meio hoje, né? Por causa da limpeza étnica. Exatamente, por causa da limpeza étnica. É importante deixar isso bem claro. Ainda existe uma burguesia palestina forte, assim? Você falou que teriam os 3 inimigos e um deles seria a burguesia palestina. Queria saber. Lá ou no mundo, assim, você detecta, assim, né, essa burguesia? Lá e no mundo. Não, então, mas aonde, em qual, que lugar, mais ou menos? Tá. Então, burguesia... E qual a posição? Tá, vamos falar assim, a gente trabalhador não tem fronteira, a burguesia também não tem fronteira, né, gente? Mas assim, vamos falar aqui. Sim, tem uma situação tem um autor que é muito bom, que eu recomendo para vocês, só que infelizmente não tem livros traduzidos. Inclusive ele é um desses acadêmicos sérios que teve a entrada recusada na Palestina e ia dar uma palestra na Universidade de Birzeit, que eu estava comentando, que é o Adam Hani.
procurem, né? Ele é um autor marxista e que faz uma análise muito importante dessa questão de classe, que é muito importante para entender a opressão nacional, né? A questão de classe. E ele fala que depois de Oslo, eu posso mandar para a Daniela, ela passar para vocês, não sei, tem um texto muito bom dele, que ele fala da ilusão de Oslo e tal, e ele fala que depois de Oslo surgiu uma nova classe capitalista palestina. Oslo também fez isso. Negócios com Israel e uma nova burguesia palestina após Oslo. Então nós temos, por exemplo, cidades planejadas, construídas nessa aliança de burguesia palestina com o sionismo. Nós temos o muro do apartheid lá, que quem fornecia o cimento era um burguês palestino, né? Lamentavelmente. Então, isso é parte dessa nova burguesia, nova classe capitalista que o Adam Hani denuncia nos seus textos, né? Procurem ele escreve muito sobre isso, vale a pena conhecer o trabalho que ele faz. É um trabalho muito apurado de pesquisa que fala dessa nova classe capitalista. Então, sim, tem essa burguesia, lamentavelmente, que é inimiga da causa palestina, né? Que está mais de olho nos seus negócios. Isso é histórico. 36, 39, né? O Ghassan Kanafani, nesse livrinho aqui dele, que está aí também, acho que está aí, tem alguns exemplares, essa revolta de 36 e 39, fala do papel dessa elite árabe, né? E diz que eles estavam mais preocupados em ser ou substitutos do capital sionista ou aliados do capital sionista, né, naquele momento, do que de fato libertar a Palestina, né, da colonização sionista e do mandato britânico. Então a gente vê que essa é uma luta realmente dos oprimidos aí, dos explorados, né? Os movimentos políticos têm Hamas dentro da faixa. É a última, tá? Porque daí a gente vai começar o autógrafo, senão fica exausto. Então, olha, eu acho assim que... Assim, falando em burguesia, tá? Falando de exploração da pobreza, da miséria, usando isso politicamente. Desculpa, não entendi. Assim. Não, falando de burguesia, se favorecendo dessa situação. Isso. Eu digo, faço a associação com os movimentos políticos, de repente se fazendo valer dessa situação de miséria, de sofrimento, para ganhar capital político. Ah, tá. Entendi. Então, nós temos, vamos pegar a autoridade palestina, né? Ela tem um grande número de funcionários públicos e ela tem, desde os protocolos de Paris em 94, que são parte dos acordos de Oslo, um acordo de cooperação de segurança com Israel, um efetivo de 12 mil policiais para conter os palestinos na própria Palestina ocupada, nos territórios, né? Isso e ao mesmo tempo ela fala contra a ocupação, ela fala por libertação e tal, mas é até a página 2 só, né? Então, assim, eu acho que, infelizmente, os palestinos precisam criar algo novo em termos de movimento político, né? Que quem está lá não serve, sinceramente, para um projeto justo, de solução justa. Eu acho que é preciso uma alternativa de fato, uma alternativa política que não está colocada entre essas forças, né? Se a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, cumprir um papel revolucionário e tem uma história da qual nós devemos nos orgulhar nos anos 60, a partir da sua fundação em 64, infelizmente, hoje ela não é a mesma coisa, lamentavelmente, né? Tem um filme na Al Jazeera tem vários documentários, e tem um que fala da história da OLP. Eu acho que vale a pena ver, em inglês também. Mas procurem lá, né? Al Jazeera, documentários, tem um sobre a história da OLP, vale a pena ver. É um pouco triste porque é muito diferente do que é hoje, e hoje nós precisamos de uma alternativa que, infelizmente, não é nenhum desses aí que estão lá, na minha opinião. Obrigada.